desprezaram nem me mandaram embora. Ao contrário, acolheram-me e cuidaram de mim, como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria que vocês demonstraram naquela ocasião, estou certo de que, se fosse possível, teriam arrancado os próprios olhos e os teriam dado a mim. Acaso me tornei inimigo de vocês, porque lhes digo a verdade? Esses falsos mestres estão extremamente ansiosos para agradá-los, mas suas intenções não são boas. Querem afastá-los de mim para que dependam deles. Se alguém deseja agradá-los, muito bem, mas o que o faço sempre, e não só quando estou com vocês. Os meus filhos queridos, sinto como se vocês estivessem passando outra vez pelas dores de parto por sua causa, e elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Gostaria de poder estar aí com vocês para lhes falar em outro tom, mais distante como estou, não sei o que mais fazer para ajudá-los. Diga-me, vocês que desejam viver debaixo da lei, acaso sabem o que a lei diz de fato? De acordo com as Escrituras, Abraão teve 2 filhos, um nascido de uma escrava e o outro de uma esposa que era livre. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana, o filho da mulher livre nasceu segundo a promessa. Essas 2 mulheres ilustram 2 alianças. A primeira, Agar, representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei que o escravizou. E Agar, que é o Monte Sinai na Arábia, representa Jerusalém de agora, pois ela e seus filhos vivem sob a escravidão da lei. A segunda, Sara, representa Jerusalém celestial. Ela é mulher livre, é nossa mãe. Como diz as Escrituras: alegre-se, mulher sem filhos, você que nunca deu à luz. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido. E vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Ismael, filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaque, o filho nascido do poder do Espírito. E o mesmo ocorre agora. Mas o que diz as Escrituras sobre isso? Livre-se da escrava e do filho dela, pois o filho da escrava não será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, somos filhos da mulher livre. Pode passar, Samuca. Hoje eu quero falar sobre a adoção do Evangelho. O Evangelho nos adota como filhos. Somos gentios, nós somos judeus, somos gentios, mas somos adotados e participamos da mesmos direitos dos filhos diretamente judeus. Como aqueles que adotam uma criança, ela passa a ter os mesmos direitos dos filhos que o filho tem de sangue, né? E por ser filho adotivo, tem os mesmos direitos. Se a família morrer, herda os mesmos direitos do filho de sangue. É assim que somos, e o Evangelho nos adota. A história até aqui, Deus estava trabalhando em Paulo antes de salvá-lo, antes de equipar para pregar o Evangelho. E a viagem dele para Jerusalém provou que o Evangelho apostólico envolve apenas a fé em Jesus, a fé em Cristo, e é o que nós estamos vendo. Paulo exortou os Gálatas a continuarem confiando em Jesus, que fez o que era impossível à lei. Ele levou embora a nossa maldição divina e emocional, dando-nos as bênçãos de Deus. Versículo 8 que nós lemos do capítulo 4 diz: antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses, que na verdade nem existe. Ídolos, totem, postes, ídolos.
Você já foi a alguns lugares que tem alguns totens, alguns postes, alguns com gravuras, né? Alguns são estátuas, imagens que as pessoas adoram. E nós temos a liberdade de adorar Jesus na presença manifesta dele em nosso meio, como fizemos aqui na noite de hoje. Nós não precisamos de imagem, nós não precisamos de intermediários, porque nós temos acesso a esse Deus. E após lembrar-lhes da relação que tinham com Deus na qualidade de filhos, Paulo se aprontou para levantar a questão importantíssima referindo-se ao novo estado que viviam antes da conversão, quando não conheciam a Deus. Ele está fazendo uma alerta para eles, no versículo 8: antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses, que na verdade nem existe. Que na verdade nem existe. Você já parou para pensar que o homem adora algo que ele constrói? Como é que você pode adorar algo que você que constrói? Você pega Isaías fala: como é que vocês conseguem? Ele diz: ó, o ferreiro, o marceneiro, vocês constroem algo e vocês mesmos adoram. É isso que ele está dizendo. Os deuses que as pessoas fazem para si, tem vários deuses que as pessoas constroem para si, para adorarem, porque o homem tem a necessidade de adorar alguma coisa, e aí o homem quer apalpar algo, e aí ele constrói algo onde ele pode olhar para ele e pode dizer: esse é meu Deus. Mas o Deus que nós servimos é livre. O Deus que nós servimos é o Senhor dos Senhores, o Deus que está entronizado e que nós temos acesso, podemos falar com Ele todo e qualquer momento, sem intermediários. O véu está rasgado e você tem a liberdade de poder fazer isso em todos os instantes e todos os momentos. Seja quando você está aflito, que você diz: Deus, me ajuda aí por favor, estou precisando demais. O Senhor sabe que está difícil e você tem esse acesso. Ou até mesmo quando você diz: Deus, eu quero te adorar na manhã de hoje, na tarde de hoje, na noite de hoje, eu quero dizer: Deus, eu estou aqui para falar com o Senhor. E a primeira lição que nós aprendemos sobre a adoção do Evangelho, está dando eco? Isso? É a idolatria da religião bíblica. Paulo faz um parênteses aqui e coloca os versículos de 8 a 10 para lembrar sobre isso. Antes de conhecer a Deus, você era escravos de supostos deuses que na verdade nem existem. Por que desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos desse mundo? Vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou anos. Duas religiões, dois ministérios, duas funções distintas aqui. Esses versículos nos apresentam dois contrastes, dois pontos de vista aqui. Um deles entre a fé do Evangelho e as religiões do mundo. É isso que ele está dizendo para a gente. Por isso que eu coloquei aquele bezerrinho ali. Lembra que os judeus, quando Moisés foi até o monte lá, Sinai, e quando ele voltou, o que eles estavam fazendo? Dançando em uma festa. Pegaram tudo que é brinco de ouro, pulseira, corrente, gargantilha, tacaram no fogo e depois viraram para Moisés. Quando Moisés disse: o que é isso? Aí eles disseram: a gente jogou no fogo e saiu isso daí. Fizeram um bezerro lá, lembra? Expressa aqui duas percepções mais importantes e notáveis do livro inteiro. O capítulo 4 é um capítulo muito importante da história de Gálatas, e dá esclarecimento para a gente aqui sobre o Evangelho, como ele afeta de modo prático os nossos relacionamentos com as pessoas, de como é que nós nos relacionamos uns com os outros, para com o povo, para com as pessoas, de que forma. E muitos cristãos da Galácia aqui, eles tinham adorado nos templos dedicados à adoração de ídolos,
e adotado uma vida silenciosa e imoral que acompanhava essas religiões. Era o que estava acontecendo. E aí Paulo parece que está chamando a atenção dos Gálatas sobre isso no versículo 8 a 11. E está dizendo para vocês: acordem. Olha o que vocês faziam. Vocês adoravam aí estátuas, imagens, pseudos deuses que vocês criaram. Mas nós devemos nos lembrar do propósito da carta aos Gálatas. Ela consiste numa advertência de não adotar um legalismo bíblico. Os falsos mestres estavam encorajando os cristãos gentios a ignorar a lei de Deus, como faziam em seus dias de pagãos, quando eles não eram cristãos. E antes eles estimulavam a adotar toda a lei mosaica do Antigo Testamento, a fim de serem justificados, a fim de trazerem para si justificativas para os seus atos, para as suas vidas. E aí Paulo faz um parênteses, lembrando do capítulo 2, que nós já lemos, nos versículos 14 e 16, ele diz assim: quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: se você que é judeu de nascimento, vive como gentil e não como judeu, por que agora obriga os gentios a viverem como judeus? Era a briga de Paulo com Pedro. Você que era judeu não faz de tal, agora por que você está querendo fazer o inverso? O que é, Pedro? Acorda. Se você que é judeu de nascimento vive como gentil e não como judeu, por que agora obriga os gentios a viverem como judeus? O tal do proselitismo, né? Querendo fazer a circuncisão para se tornar judeu. Aí Paulo está dizendo para Pedro: que isso, Pedro? Que coisa é essa? Você e eu somos judeus de nascimento, e não pecadores como os judeus consideram os gentios. No entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência da lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência da lei, porque a lei mostra que nós somos pecadores, a lei mostra a nossa condição e quem somos. Aí Paulo está dizendo assim: somos livres em Jesus, somos adotados, somos parte da família, fazemos parte do corpo, somos como judeus agora também, somos filhos de Deus, assim como eles são. Por quê? Porque nós temos fé em Cristo, recebemos Jesus e somos filhos da promessa, como Abraão, como Deus prometeu a Abraão por meio de Isaac. Então, essa é a condição, não pela lei, não pela observância da lei, não através de ritos, mas através da liberdade em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo para a gente. Aí, em vista de tudo isso, Paulo está dizendo que fazer por merecer a própria salvação, por meio da moralidade bíblica meticulosa e da religião, é escravidão a ídolos, tanto quanto o paganismo, declarado todas as suas práticas morais, no versículo 9, quando ele lê para a gente. Agora que conhece a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravo dos falsos e inúteis princípios básicos desse mundo? Vocês estão retrocedendo. O que é? É como se eu recebesse Jesus como Salvador, soubesse quem Ele é, começasse a caminhar no Evangelho, e de uma hora para outra eu parasse e dissesse: não, está tudo errado, e volto para trás e dou um passo atrás. Eu estava em direção, estava caminhando firme, aí no meio do caminho eu paro e volto para trás e começo a fazer práticas anteriores. Aí Paulo está dizendo: o que é isso? Se vocês voltaram a todas as práticas mundanas anteriores e todos os pseudos costumes que vocês tinham, que isso? Que é isso? Ou querer fazer algumas práticas juntamente para que você tenha um lugar diante de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Não, vocês não precisam disso. Vocês têm liberdade, vocês têm acesso, vocês são livres. É como os judeus recém-libertos do Egito, com medo do mundo novo que estava à sua frente. Lembra que quando eles saíram do Egito rumo à terra prometida, tudo era novo, uma terra nova.
gigantes, tudo era novo. Querendo voltar para a escravidão do Egito. Lembra-se que tinham alguns deles que estavam com saudade do quê? Dos pepinos e das cebolas. Lá no Egito era muito melhor. Agora eu tenho que estar na igreja aos domingos. Mas eu tenho que fazer algumas coisas assim, assado. Antes era muito melhor. Você já viu essas expressões? Mas você também tem liberdade. Você pode não querer também estar aqui. Você pode não querer ter esse tempo de comunhão com os irmãos. Eu gosto, é maravilhoso poder ver a cara de cada um. Mesmo com as máscaras, mas eu sei quem é quem. Eu sei o rosto de cada um. Eu sei a fisionomia de cada um. E é bom demais a gente estar junto no corpo de Cristo, partilhando da graça de Jesus, sentindo o calor humano uns dos outros. É uma pena que a gente não pode se abraçar mais, por causa que tem que seguir todo um protocolo, né? Mas logo logo vai acabar isso daí. A maior parte da galera já está imunizada, né? Tem uns que vão ter que tomar a terceira dose. Meu Deus do céu, a bendita agulha, misericórdia. Eu tomei a segunda, graças a Deus, só ano que vem agora, espero. Que vai ter que tomar de novo, né? Não, que terceiro? Eu só tenho 40 e poucos anos de tomar terceiro, só para 60 e poucos. Entrar na agulha, coisa horrível. Só de pensar dá calafrios. Ainda pegar aquela enfermeira lá, vira pro lado aí, pronto, baixa aí, tá. Mulher brava. Podia ser um pouco mais delicada e dizer: não, por favor, sente aí, como fez a outra. Acalme o seu coração, não vai doer. Mas é isso, gente. Os Gálatas aqui, eles estavam querendo tratar como uma espécie de Deus capaz de salvá-lo. O legalismo, sabe? Tem gente muito legalista, querendo algumas coisas, impondo algumas regras ao Evangelho, dizendo algumas coisas que o Evangelho não diz, acrescentando algumas coisas, e isso é escravidão. A pessoa não está livre. Eu não preciso de mais alguma coisa para ser salvo, eu só preciso da fé em Jesus Cristo para ser salvo e para ser liberto. E aí Paulo vai brigar, porque quando eles vão buscar a circuncisão, ter que fazer ritos como os judeus para se tornar um judeu, ele está dizendo: é isso, vocês estão sendo legalistas, isso é uma idolatria, uma outra religião que vocês estão criando para salvar vocês. Eles estavam fazendo, sabe o que? Retomando aos frágeis princípios básicos deste mundo. Eles estavam falando assim: é isso mais alguma coisa que eu preciso. E aí Paulo está dizendo: não, somos livres em Jesus, temos a graça de Cristo. Você já recebeu Jesus? Então está tudo certo, está tudo ok. Não crie hábitos anteriores, não crie legalismos para a sua vida. Seja livre em Cristo para adorá-lo, na liberdade da presença dEle no seu coração, na sua vida. É isso que ele está dizendo para ele. Não crie idolatrias bíblicas. Está cheio de idolatrias bíblicas, de pseudos coisas que os homens têm criado para dizer tais coisas. Gente, esses dias eu recebi no WhatsApp uma vigília de não sei o que lá. Eu falei: meu Deus, onde que os caras inventaram essas coisas? Onde eles arrumaram esses negócios? Eu gosto do poder de Deus. Nós sentimos a presença e o poder de Deus nessa noite, quando os meninos estavam ministrando aqui. Nossos corações se alegraram na presença de Deus. Essa é a verdadeira presença de Deus. Mas eu não preciso buscar subterfúgios para eu sentir a presença de Deus, ou manipular algumas coisas dizendo que aquilo é Deus e não é. É isso que Paulo está dizendo aqui para a gente tomar cuidado. Que Deus é esse que você está criando, que estamos criando, que as pessoas estão criando, e nós precisamos tomar cuidado. Então, vivam livres em Cristo Jesus, porque nós temos a liberdade em Cristo Jesus. É somente Jesus e nada mais. Como o Simpson falava, o nosso fundador, o fundador da Aliança Mundial: only Jesus. Jesus somente Jesus, não precisa de mais nada.
O homem só precisa de Cristo. E pronto, acabou. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que Paulo faz um apelo. Eu coloquei esse mensagem do WhatsApp aí, é lógico que naquela época não tinha WhatsApp, lógico, evidentemente que não. Mas vocês entenderem um pouquinho. E aí ele pega os versículos 12 até o 20. Eu coloquei até o 18, depois você pode ler. E aí Paulo faz aqui um apelo, Paulo faz um pedido, ele envia uma mensagem, ele manda uma carta. Naquela época era uma carta. Se fosse nos nossos tempos, ele enviava uma mensagem, um WhatsApp. Imagina mandando uma mensagem para Pedro: Pedrão, digitando lá, mandando uma mensagem para Pedro lá no WhatsApp. Pim! Aí Pedro, opa, o Paulo está mandando uma mensagem para cá. Paulo está escrevendo: Pedro, que isso, Pedro? O que você está fazendo? E aí aqui ele manda uma mensagem, ele faz um apelo, deixando por um instante os argumentos das escrituras de lado, deixando algumas coisas de lado. Ele está dizendo para ele assim: ó, Paulo passa a apelar pessoalmente aos Gálatas, está mandando uma mensagem para os Gálatas aqui, está fazendo um apelo para os Gálatas, dizendo para eles assim: ó, lembra da sua estreita relação com eles, lembra que nós temos a liberdade um com o outro, vocês me conhecem, sabem quem eu sou. Aí ele fala no versículo 12: sejam como eu, sejam imitadores de Jesus, espelhem-se em mim, vejam eu quem sou, o apóstolo Paulo, se espelhem em mim. Antes eu era um judeu escrupuloso, eu perseguia os cristãos, eu matava. Esse Paulo é aquele que estava lá junto na morte de Estevão. Assiste isso na Cida, que ajudou a tacar as pedras lá no Estevão. Era esse Paulo aqui. Ele havia abandonado seus esforços próprios na busca da justificação recebida da graça de Deus. Agora, quando ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, lá em Atos 9, lembram? O Paulo que ficou cego temporariamente, que precisou que orasse por ele, para que ele pudesse enxergar novamente. Esse Paulo, ele está dizendo, eu estou fazendo um apelo: olha, eu era esse Paulo, era eu que fazia isso, eu era assim, eu era perseguidor da igreja, era um homem que confiava antes na sua própria justificativa para se salvar. Eu era esse, eu entendia que eu precisava, que era através dos meus esforços, era através das minhas boas obras que eu conseguia ser salvo. Era esse. Aí ele diz lá em Filipenses 3, de 4 a 6, ele diz: ainda que outros homens pensam ter motivos para confiar nos seus próprios esforços, eu teria ainda mais. Ele está dizendo, fui circuncidado com 8 dias de vida. Lembram que no 8º dia os judeus faziam a circuncisão? Paulo fez isso. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Porém, quando foi a Cristo, abandonou todos esses esforços para salvar a si mesmo, confiando plenamente na graça de Deus. Mas quando um dia as escamas dos meus olhos caíram, eu confiei na graça salvadora de Jesus e entendi que os meus esforços de nada valiam. De nada valiam os meus esforços. Nada que eu fazia valia a pena. As minhas perseguições, aquilo que eu fiz, achando que eu estava certo, nada disso. Então eu estou fazendo um apelo para vocês. Aí ele continua no versículo 7 a 9 do capítulo 3. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparado ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado,
não quanto mais com a minha própria justiça que vem da obediência da lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé em Deus que nos declara justo. Ele está fazendo esse apelo para eles, ele está falando para eles assim: olha, eu estou mandando isso aqui para eles, ou insistindo com vocês, para que os Gálatas, para que seguissem seu exemplo e evitassem o legalismo dos judaizantes. Não queira ser como os judeus, não queira ser como esses legalistas, não queira ser como esses. Imitem a mim. Vocês não façam como eu fiz anteriormente. Não seja como eu que persegui os judeus, os cristãos, aliás. Obrigado, Vini, Deus abençoe. É esse apelo que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está falando. É isso que Paulo está dizendo. Aí o versículos 13 a 14, ele está dizendo: apesar da sua enfermidade física, Paulo tinha uma enfermidade, talvez uma malária, a gente não sabe o que é, talvez seja. Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Nós não sabemos que tipo de doença ele tinha aqui. O apóstolo Paulo foi bem recebido para os Gálatas. Eles receberam ele: olha, vocês me receberam com bastante alegria, eu agradeço tudo que vocês fizeram por mim. E apesar disso, os problemas físicos muitas vezes eram considerados sinais do juízo de Deus. Eles acreditavam que, em muitas ocasiões, esses problemas, alguns tipos de doença que as pessoas tinham, era consequência de juízo para a vida daquela pessoa. Mas na verdade não era. Por exemplo, o cego de nascença, lá do capítulo de João, na verdade era só mais uma sua condição física, não era problema para eles naquele momento. Então, Paulo está falando com ele, Paulo está dizendo para eles, está fazendo um apelo para eles: olha, gente, prestem atenção, não façam como eu fazia, não acrescente coisas que na verdade não são. Alguns programas de TV, gente, me perdoem, mas eu não tenho paciência para assistir. Alguns programas que dizem ser programas evangélicos. Não dá, não desce. Porque é um tal de acrescentar algumas coisas que o Evangelho não está ensinando, que o Evangelho não está dizendo. E as pessoas estão lá insistindo em falar que é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. E aqui eles estavam dizendo: olha, faça uma circuncisão, sejam circuncidados. E Paulo estava dizendo: não, vocês não precisam. Vocês são filhos de Deus igualmente como aqueles que já são circuncisos. Se eles já são circuncisos, legal. Imagine se nós, para nos tornarmos cristãos, teríamos que ser judeus, fazer a circuncisão para nos tornarmos filhos de Jesus. Imagine. Aí ele está dizendo: não, vocês não precisam disso, vocês têm essa liberdade, vocês não precisam fazer nada disso, porque vocês já receberam Jesus, e você tem acesso a Ele, vocês não precisam fazer mais nada disso, está tudo certo. E eles estavam aqui encontrando alguns problemas, alguns empecilhos para terem um tempo deles em Cristo, um tempo de adoração, um tempo de cultuar. E aí Paulo faz esse apelo para eles: prestem atenção na vida de vocês, prestem atenção naquilo que vocês estão fazendo. Paulo está dizendo para eles que eles vejam que, assim como ele, um judeu, foi preparado para sofrer pelo Evangelho, eles também deviam estar preparados para compartilhar o status, o amor de Cristo, que é definido exclusivamente pela sua fé em Jesus Cristo. Pregue o Evangelho, proclame Cristo, ensine as pessoas acerca de Cristo, fale que elas têm liberdade de acesso a Jesus por meio de Cristo e mais nada. É isso que nós precisamos fazer. Não ensine outras coisas, não agregue outras coisas que o Evangelho não diz. É esse apelo de Paulo, é isso que ele estava tentando dizer aqui. E aí ele faz uma pergunta: o que deu de errado? O que aconteceu com vocês? O que aconteceu com aquela bênção, aquele estado maravilhoso, quando abrimos nossos corações e as nossas vidas para a palavra e o poder do Evangelho, e percebemos que ele nos transforma por dentro? O que aconteceu?
Cadê o primeiro amor, a chama do primeiro amor que vocês receberam, a graça de receber Jesus? O que aconteceu com todos aqueles? Aquilo, vocês esqueceram disso? Deixaram para trás? Em outras palavras aqui, Paulo estava desejando que eles estivessem ardendo de amor a Deus, ao Evangelho e à comunhão com todos os outros cristãos, com os outros que fazem parte da família, dos outros que estavam se chegando na família de Cristo, de outros que estavam chegando de fora, que estavam partilhando dessa mesma graça. É isso que Paulo estava dizendo para eles: fiquem felizes, porque outros estão entrando na família da fé. Daqui a uns dias, outras pessoas chegarão a essa igreja, e nós devemos nos alegrar, porque eles também vão fazer parte da família, por meio da fé em Jesus Cristo, e mais nada. Eles não precisarão fazer mais outras coisas, porque o Jesus já fez. O que nós precisamos fazer? É só convidá-los para fazer parte da fé que nós também professamos em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está dizendo para nós, é isso que ele está nos afirmando. Aí no versículo 19, olha lá, Paulo vai dizer: meus filhos. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, é como o processo de dores de parto, que a mulher sente. Vocês mulheres aí que são mães, como é que é sentir aquela dor? É terrível, né? Aquelas contrações. Eu lembro que a Flávia, quando teve uma contração lá forte, que pensou que a Beatriz ia nascer, aí chegou lá no médico, era uma contração, alarme falso, volta para casa. Mas ela disse: amor, que dor é essa? Aí Paulo está dando a mesma alegoria. Vocês, né? O processo de conduzir vocês a Cristo é o mesmo processo. Gente, quando nós proclamamos Cristo e ensinamos Cristo para as pessoas, é como se tivéssemos dores de parto. É um processo de uma criança que está para nascer, de uma condução. É isso que Paulo está dizendo: olha, vocês, eu sinto essa dor de parto, porque eu estou gerando vocês, eu gerei vocês, eu ensinei para vocês o Evangelho, eu me sinto mãe de vocês, e espero que a obra, aquilo que eu estou fazendo, não tinha sido terminado ainda, não tinha sido concluído, porque às vezes a gente está num processo de discipulado, de ensinar uma pessoa o Evangelho, o caminho da fé, guardar e cuidar. Nós estamos gemendo pelaquela pessoa, até que ela se torne de fato, e consiga andar e caminhar sozinha com as suas próprias pernas. A Simone e o Vini estão lá cuidando do Joca lá, ó, olhando, cuidando para que ele não caia, olhando a comida. Quando põe para dormir, olha para ver se não tem um refluxo, alguma coisa, se assusta ali. É isso, então nesse cuidado. Nós também cuidamos daqueles que se agregam e fazem parte, e estão ainda caminhando, engatinhando nesse processo da família da fé. E é isso que nós temos que tomar cuidado. E Paulo se sentia assim, até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Diante disso, Paulo fica em desespero. O que fazer? O que dizer para fazê-los para mudar de opinião? Ele se sente como uma mãe aqui, que deu à luz, e ele percebe o quanto os seus filhos estão lutando para se tornar os adultos amadurecidos. Gente, na nossa caminhada, nas pessoas que estão junto com a gente, que se agregam na família, que nós estamos conduzindo nesse processo, e muitas vezes nós temos que acompanhar essa pessoa, até que ela consiga estar madura na fé em Jesus Cristo, porque ainda ela está cambaleando, tropicando, tendo seus tropeços. E era isso que Paulo estava dizendo: eu me sinto assim. Então ele estava fazendo um apelo, pedindo: eu me sinto pai de vocês, mãe de vocês, até que vocês sejam maduros de fato, até que vocês se tornem maduros plenamente, ok? Até que o Messias esteja formado na vida de vocês, até que vocês de fato tenham a plena certeza, a convicção de quem é o Jesus da vida de vocês. Era isso que Paulo estava dizendo, era isso que Paulo estava fazendo o apelo.
E na noite de hoje, nós precisamos ajudar aqueles que estão caminhando, engateando na fé em Cristo, até se tornarem adultos, conhecedores do Evangelho. Demanda um processo, alguns mais, outros menos, mas nós temos que estar junto com esses, caminhando, porque se tornaram filhos na fé em Cristo, e são nossos irmãos que estão caminhando conosco. É isso que você tem feito. Você tem ajudado aqueles outros que estão engateando a caminharem na fé, a se tornarem depois, mais à frente, adultos, e depois conduzirem outros a esse caminho da fé. É esse apelo que está dizendo Paulo. E o que nós estamos fazendo, irmãos? O que nós estamos fazendo com os outros que estão sendo agregados na família da fé? Nós estamos fazendo com que eles amadureçam também, ou nós largamos de lado? Você já é cristão, agora você caminha com as suas próprias pernas. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: ajude esses a caminharem na fé com Cristo Jesus, até terem o pleno conhecimento de Cristo Jesus nas suas vidas. É isso que você está fazendo. Quantos na caminhada da fé vocês estão ajudando? Ajudaram vocês a se tornarem adultos. Hoje vocês são adultos na fé, e vocês estão ajudando quem a caminharem, a se tornarem adultos na jornada da fé? Quem que você está fazendo isso? Com quem você está ajudando? Com quem você está partilhando? Com quem você está segurando pelas mãos e dizendo: vamos andar junto, para você não cair, para você não tomar tombos feios? Quantos vocês estão fazendo isso? Com quantos vocês estão ajudando nessa caminhada? Com quantos eu estou ajudando para que a família de Cristo cresça e pessoas se tornem de fato adultos maduros em Cristo Jesus? Quantos de nós estamos fazendo isso? É uma pergunta que nós devemos parar e pensar. E a última coisa que nós aprendemos aqui, que Paulo diz: a liberdade versus a escravidão. E aí ele vai fazer uma referência da Agar e de Sara. Ele vai falar de Ismael e vai falar de Isaac. E aí ele vai dar dois exemplos para a gente. Ele fala assim, voltando ao argumento básico, o apóstolo usa uma alegoria ilustrativa baseada na história de dois filhos de Abraão, Ismael e Isaac. Ismael, nascido de uma escrava Agar, segundo a carne, foi expulso por ter perseguido seu irmão. Isaac, nascido de uma mulher livre, Sara, pela promessa, tornou-se o herdeiro de tudo. Essas duas mães são simbólicas dos dois concertos. Um antigo concerto que começou no Monte Sinai e agora centraliza em Jerusalém, está com Agar em escravidão com seus filhos, e o novo concerto proveniente de Jerusalém de cima, que é como Sara e mãe dos filhos da promessa que são livres. E aí Isaías vai fazer uma referência disso. Ele está dizendo, olha, da Agar, da escrava, e de Isaac por meio de Sara, que é livre. Aí ele vai falar liberdade versus escravidão. Ele vai fazer essa comparação. E Paulo exorta os Gálatas aqui, os convertidos, a ficar firmes à liberdade, a qual Cristo libertou. Vocês lembram da história de Agar e da história de Sara? O que aconteceu quando Sara não creu na promessa de Deus? Quando Deus disse para ela que ela seria mãe, e por ela já ser idade avançada, o que ela fez? Permitiu que Agar deitasse com Abraão, nasce Ismael. E o que acontece até hoje? Guerras, conflitos. Temos conflitos até hoje por causa de que Sara tentou dar uma ajudinha para Deus, porque não creu na promessa, não creu naquilo que Deus falou para ela, que ela teria mãe. E aí você vê essa história em Gênesis 16 e 20. Isso, por ela não crer, até hoje o mundo, a humanidade carrega consequências de Agar, Ismael, que são árabes, descendentes dos árabes, e os judeus, descendentes da qual descende da raiz de Isaac.
Aí tinha um problema que os oponentes de Paulo, eles estavam usando a história para reforçar o seu ponto de vista de que, embora os Gálatas pudessem, de algum modo, tornar-se povo de Deus, através do Evangelho, era como se eles fossem duas famílias, ambas reivindicando ser filhos de Abraão. E se isso fosse verdade, os opositores poderiam ter dito que eles, cristãos, judeus, eram os verdadeiros filhos livres, descendentes de Isaac, e os cristãos gentios, ainda incircuncisos, seriam de algum modo os filhos de Ismael, os de fora, os estrangeiros, o povo árabe em oposição aos cidadãos de Israel. Era isso que eles estavam dizendo. Eles estavam falando: olha, vocês são aqueles lá, o povo lá, da descendência de Ismael, e tem aqui a descendência de Isaac. E aí Paulo responde a tudo isso: suponhamos que Abraão realmente tem duas famílias, como poderá identificar-se cada lado? Que lado realmente a família escrava e qual é aquela livre? Qual é? Como identificar? É como, por exemplo, uma equipe de futebol, os caras jogando futebol num campo lamaçado, todo sujo, e chegou um momento, aquela lamaceira, você não consegue identificar o uniforme de ninguém, você não consegue saber qual uniforme que é preto, qual uniforme que é vermelho, se ele é verde, se ele é azul, está todo lameado. Aí no momento o juiz da partida fala assim: vamos acabar agora, vamos esperar um pouquinho, vamos terminar, e vocês voltam lá para o vestiário e trocam a roupa de vocês. Aí quando volta, aquele uniforme todo limpinho, e o outro que está sujo, aquele limpo, você consegue identificar e fala: puxa, aquele lá é o jogador fulano de tal, aquele lá é o time tal. É isso que ele está dizendo. Agora vocês conseguem identificar, saber quem é quem é a pessoa aqui. Você consegue saber aqui qual é a família. Isaac, a família de Isaac é aquela que, criada na promessa de Deus. Abraão e Sara decidiram ter filhos através de Agar, sem qualquer promessa. Ismael foi gerado pela carne. Isaac, ao contrário, nasceu de acordo com as promessas de Deus. Dois times: Isaac, promessa é liberdade, Ismael, carne, escravidão. De qual time que você é? Você consegue identificar? Você consegue ver a diferença? Qual é a diferença? Você é do time que é livre, ou você é escravo ainda? Você ainda está preso à lei, você está preso aos rudimentos, aos argumentos de que você precisa de mais alguma coisa para ser salvo em Cristo Jesus. Qual time que você é agora? Aí Paulo faz essa história para a gente, essa dimensão, porque os oponentes deles estavam querendo reivindicar isso, estavam querendo dizer: é isso, é assim, você tem que fazer isso. E Paulo está dizendo: não, nós somos livres, você não precisa fazer mais isso. Através de Cristo você consegue enxergar a luz no fim do túnel para a sua vida. Não guarde, não fique preso aos rudimentos que vocês eram antes, faziam, que era escravo. Vocês não precisam mais disso, vocês são livres em Jesus, vocês são filhos da promessa. Como Isaac herdou as promessas feitas a Abraão, também os cristãos são os beneficiários da promessa redentora de Deus, pois eles são herdeiros espirituais de Abraão. Você é livre. De qual família você pertence? A família da fé em Cristo Jesus? Ou a família dos legalistas que precisam de ritos e guardarem algumas pseudos coisas para se tornarem, para dizerem que são cristãos? Em qual é? Você é livre em Cristo Jesus? Você tem liberdade em Cristo Jesus para adorar? Ou você precisa de mais alguma coisa para adorar? Eu tenho liberdade, eu tenho acesso a Jesus, você também tem acesso a Jesus. Somos livres em Cristo Jesus e não precisamos de mais nada. Em qual time que você está? Você está no time que as pessoas conseguem enxergar e ver: olha, aquele é o time ao qual eu pertenço, aquela é a camisa ao qual eu estou vestindo, e eu torço para esse time aqui. E qual é? Você tem essa liberdade? Como é que você tem feito? Como é que tem sido a sua vida? Você vive uma vida de liberdade em Jesus? Ou você vive ainda uma vida de escravidão, presa às obras da lei, para se tornar alguém perante Cristo Jesus? Qual é o time que você faz parte? O time de Cristo ou o time dos legalistas?
o time daqueles que precisam de algo mais para suas vidas? Qual é desses que você pertence? Qual é desses que você tem seguido na sua caminhada, na sua jornada como filho de Deus em Cristo Jesus? Você tem liberdade? Ou você está preso à escravidão ainda das leis para se tornar algo em Jesus Cristo? Qual é? Pode passar o próximo, por favor, Dani. Paulo faz uma advertência para nós aqui, numa forma de alegoria. Ou seja, o que ouvem a lei devem levá-la a sério. Quando os judaizantes se vangloriam que são filhos de Abraão, e quando os gálatas se deixam influenciar por eles, que se lembram de que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava, o outro da livre. A observância servil à lei, como se esta fosse o caminho da salvação, torna o indivíduo semelhante a Ismael, filho escravo de uma mãe escrava, Agar. Ao contrário, o exercício da liberdade em Cristo, depositando toda a confiança tão somente nele, faz de alguém um legítimo filho de Abraão, semelhante a Isaque, que nasceu livre, que nasceu de Sara, a mãe livre. Diante de alguns agitadores que vimos aqui citados por Paulo, ele não está preocupado em especular sobre o destino desses. O ponto que ele quer enfatizar é que nós, o próprio Paulo e aqueles que creem no evangelho que ele prega, não poderemos ser rotulados como estranhos, cidadãos de segunda categoria ou família legítima de Abraão. Aqueles que creem no evangelho são como Isaque, o povo prometido, a família livre de Deus. Você crê no evangelho? Se você crê no evangelho, você é livre. E você tem liberdade para adorar, e você não precisa de mais nada para adorar a Cristo, porque você tem acesso por meio de Cristo, e Ele te tornou livre. Você é livre. Então na noite de hoje, adore a Deus com liberdade, sem precisar de outros ritos, de outras coisas, para você ter acesso a esse Jesus. É isso que Ele está dizendo para nós. Nós somos adotados e fazemos parte da família de Cristo, por meio do Senhor Jesus, que entregou-se na cruz do Calvário e nos redimiu, trazendo liberdade para adorar. Amém? Nós vamos ter agora um cântico, e enquanto isso você continue adorando ao Senhor aí, e nós vamos agora poder ofertar ao Senhor Jesus através dos nossos dízimos, ofertas, promessa de fé. Amém? Convido a vocês a se colocar de pé novamente, por favor. Enquanto cantamos, nos trazer nossos dízimos, ofertas, promessas de fé. a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir
está em ti. Contigo caminhar, tu és a direção, o sol me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir numa manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço em teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, todo o teu cuidado sobre as nossas famílias. Obrigado, Senhor, pelos dízimos, pelas promessas de fé, pelas ofertas, Pai. Abençoa cada casa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu não consigo entrar aqui, eu não sei, não tem pedidos, né? Nós não estamos no ar. Está sem sinal. É por isso que eu estou vendo aqui que eu não consigo entrar. Deve ter caído, né? Estranho. Tá bom. Mas a gente tem uns pedidos ali, né? Pode pegar aí para mim, por favor, Larissa? Por favor. Muito obrigado. Vamos continuar orando pelo Everton, pela sua recuperação. Ele já está conseguindo dar alguns passos, né? Mas ainda com algumas teimosias, né? Amém? Então vamos orar pela vida dele. Orar pela Helena, que está gripada, neta da Suzana, né? Eveco e Rosa, que é conversão, irmãos do seu Nilson. Eveco, dona Tadeu, vizinho do seu Nilson. Diabetes está amputando os dedos. Oh, Jesus. A Marta, pelos exames dela, dia 21 e 26. A Aline, a viagem para o Brasil em dezembro, né? A irmã Dieda pede pela família. Karina, recuperação da cirurgia dos olhos. A irmã da Simone, que está com problema lá na... dilatou a pupila e não volta. Vamos orar pela vida dela. Isabela, a Laísa, processo de ansiedade. Vamos orar pela vida dessa menina, para que o Senhor Jesus a cure por completo. O Júnior, que está na estrada, né? Para que o Senhor guarde e o traga em segurança. Eu só não entendi o outro nome aqui. É Silvane, é isso? Eguido Saúde. Não entendi.
Silônia. Ah, tá bom. É que o ovo ficou meio apagadinho. Silônia e Guido, saúde. Vamos lá. E a Lia, por uma alergia. Tá com alergia, é isso? É. Tá bom. Vamos orar pela saúde dela. Mais alguém tem algum pedido? O Jair? O Jaime? O Jaime, né? O Jaime também, né? Então vamos orar. Mais alguém? Tem algum pedido? Eu queria pedir pelo Theo ainda, o menino Theo? que ele está internado. Casos pulmões estão. Nasceu prematuro, né? Tá informação ainda. Pelo meu tio Tonho. O seu tio Tonho. Hã? As famílias. Então vamos orar. Senhor Jesus, louvado e engrandecido seja o teu nome, bendito. Nós te adoramos, nós te bendizemos e te exaltamos porque tu és o nosso Deus e temos a alegria de poder estar diante da sua presença. Queremos, como igreja, continuar intercedendo, pedindo a tua mão poderosa estendida sobre a vida do Everton nesse processo de recuperação. Jesus, complete a obra na vida deste homem. Obrigado porque ele tem dado passos, mas ainda, Senhor, precisa de algumas demandas e ele precisa estar ao médico e às vezes ele não quer ir. Por favor, Jesus, que ele entenda como isso é importante para a sua saúde, para a sua recuperação. Cuida da Helena também, que está gripada. Por favor, Jesus, cuida dessa criança, trazendo também a ela a recuperação. Pedimos pelo Veco e a Rosa que se possam entregar-se à sua vida, deixando que Jesus conduza na caminhada da fé, que o Senhor seja o condutor e supremo pastor deles. Cuida do Tadeu, Senhor, vizinho do seu Nilson, ali com diabetes e tendo que amputar dedos, Senhor. Meu Jesus, como essa doença é terrível. Cuida desse homem também, por favor. A Martinha, pelos exames que ela tem no dia 26 e 27. Cuida dela, por favor. Cuida também da Aline nessa viagem para o Brasil. E o tempo em família e curtir os pais, irmão, a irmã, os tios, todos os familiares. E queremos também pedir pela Karina, saúde, esse problema nos olhos. Ah, Jesus, por favor, pedimos que o Senhor, com o poder do teu nome que há em ti, traga a cura para a saúde dessa mulher. Por favor, cuida da Isa também, Jesus, no processo dessa ansiedade, que tem sido um mal terrível para a humanidade, principalmente nesse tempo, nesse período pandêmico. Quantas pessoas têm sofrido desse mal? Em nome de Jesus, pedimos a cura, porque cremos no Senhor. Cuida da Isa, Senhor. Estenda a tua mão poderosa sobre a vida dela, sobre a sua saúde. O Júnior, que também está voltando para casa, o conduz em segurança, em paz, livre de perigo, de incidente, de acidente, do animal, para que ele esteja com a sua família no seio do seu lar, curtindo e tendo uma viagem tranquila. Cuida da Silônia, do Guido, com problemas também de saúde, por favor, estenda a tua mão. Cuida da Lia nesse processo alérgico, Jesus, por favor, também estenda a sua mão poderosa. Cuida do Jaime, cuida do Jair também. Cuida dessas pessoas com problemas de saúde, por favor, Deus. Cuida desses homens. Cuida do Theo, para que ele consiga o mais rápido possível estar em casa nesse processo. Essa criança que nasceu prematura, que precisa formar ainda algumas coisas ali. Ah, Jesus, o tio Theo também, que tem sofrido com câncer. Ah, Jesus, por favor, age. Cremos no teu poder. E cada família representada aqui na noite de hoje, estenda as tuas mãos poderosas sobre cada um, sobre cada lar, abrindo portas de emprego, trazendo saúde física, emocional. Aqueles que sofrem com a perda do emprego, aqueles que precisam, Senhor, levarem para suas casas o sustento, dinheiro para pagamento das suas contas. Por favor, age sobre cada lar. Conduza cada um de nós em paz e segurança aos nossos lares, nos livra do perigo, de incidente, do mal, dano sanguinário.
Nos dê uma rica semana abençoada na sua presença, Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações, o doce Espírito de Deus, estejam com todos que sabem que são verdadeiros filhos da fé em Cristo Jesus, porque foram adotados por esse Deus que é o nosso Pai em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Nós temos uma mesa de café lá, então vá lá, tome o cafezinho, o chá, coma, se deleite lá. Deus abençoe os irmãos.